aqui que acontece a situação do Real Madrid. Ainda hoje algumas pessoas do Rio Ave não me perdoaram. Eu saía de casa a minha mulher a dormir, chegava a casa a minha mulher a dormir. O meu bebé nasce aí. 100 e 100, como eu costumo dizer, a passar traços contínuos, a passar por todo lado. Até hoje nunca mais joguei futebol. Gostei imenso da formação que fiz de técnico auxiliar de fisioterapia e como massagista. Comecei, a partir daí, a casos particulares, amigos, comecei a praticar com eles, não a trabalhar, a praticar com eles, é a palavra certa. Sim. E aos 27 anos, portanto isto foi aos 25, aliás foi aos 26 anos, sou convidado, ainda jogador de futebol, sou convidado pelo Varzim para ser o responsável do departamento médico da formação do Varzim. Sendo eu jogador, e é aí que começa o percurso na parte da fisioterapia. Portanto, era engraçado, porque eu treinava de manhã e à tarde, à noite ia para o departamento médico do Varzim. E comecei a ganhar o gosto e a paixão pelas lesões, por tratar as lesões, o prazer que me estava a dar recuperar atletas, o prazer que me estava a dar em ajudar as equipas e os treinadores a acelerar o processo de recuperação dos jogadores, de um atleta lesionado e passar 2 ou 3 dias começar a treinar, e fui começando a aprofundar a minha formação a partir daí. Uma questão que te vou colocar, Pimenta, tu estando do outro lado, sentes também jogador, portanto, aquela fase da lesão deve ser muito mau para um profissional. É para todos, mas para um profissional aquilo... de futebol, o momento da lesão é terrível. Tu estás do outro lado terrível. E poderes contribuir... Mas eu tive essa vantagem de que, sendo eu jogador, sabia o que é que o jogador estava a pensar, e eu punha-me na cabeça dele, punha-me na ideia dele. Há um benefício. E, exatamente. E eu posso provavelmente dizer que, em relação a grande parte dos meus colegas de profissão, eu tive a vantagem de ser jogador, de ter passado pelas situações, de ter vivenciado as situações. Portanto, eu neste momento eu consigo, através, se calhar, da observação do gesto do atleta, fazer o diagnóstico sem tocar no atleta. Saber logo o que é que o atleta tem. É uma vantagem. Exatamente, tive uma vantagem muito grande. E isto começou assim... Daqui Real Madrid. Não, o Real Madrid ainda foi mais tarde. Foi mais tarde Foi bem mais tarde. O Real Madrid foi bem mais tarde. Portanto, eu tinha 28 anos na altura, 26 anos, fiz 2 anos na formação do Varzim e sou convidado para trabalhar numa clínica em Barcelos, como auxiliar de fisioterapia. Essa clínica em Barcelos era do médico do Gil Vicente. Prontos. E aí começa a minha verdadeira história como fisioterapeuta. Prontos. E o que é que acontece? Aos 28 anos, estou a jogar futebol na 2ª divisão, estou a trabalhar na clínica de fisioterapia e sou convidado pelo médico do Gil Vicente para ir para o Gil Vicente, para o departamento médico da 1ª divisão do Gil Vicente. Isso é um percurso sempre a correr. No mesmo dia, eu tinha 3 funções. Eu saía de casa de manhã, chegava a casa, a minha mulher estava a dormir já. Eu saía de casa, a minha mulher a dormir, chegava a casa, a minha mulher a dormir. Aquilo era engraçado, porque eu entrava, lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu entrava às 8 da manhã em Barcelos, portanto eu saía às 7 da Póvoa, trabalhava até às 2 na clínica. Das 2 entrava no Gil Vicente até às 6 e eu jogava na altura no Pé das Rubras da 2ª divisão. E tu conseguias ir? E saía às 6 de carro, 100 e 100, como eu costumo dizer, a passar traços contínuos, a passar por todo lado, para chegar ao treino às 7 horas, 7 e meia, que era a hora que a gente treinava. Isto aconteceu durante 6 meses. E quando é que tomas a decisão? E o que é que acontece? Eu comecei a ficar completamente esgotado, como era lógico. Claro. Para além disso, o que é que eu comecei a perceber? Que o meu rendimento como jogador de futebol já não era o melhor, porque eu não tinha o descanso normal. Porque eu não me alimentava da forma correta, porque eu vivia num stress terrível. Como é óbvio. E o meu rendimento começou a decair. Eu próprio, comecei a ir para o treino já desmotivado. E então tomo a decisão de, ok, neste momento tenho 28 anos. Há que fazer a opção. A minha carreira como atleta pode durar mais 2, 3 anos. Mas, eu se até aos 28 não cheguei à 1ª divisão, não será aos 30, 31 que eu vou chegar. Como fisioterapeuta já estou a trabalhar na 1ª divisão. Ok, na altura não era fisioterapeuta, era massagista ainda. Tomei uma decisão sensata, olhando para o meu futuro. Não, de todo. Não foi de todo, ao contrário do que muita gente pensa, não foi difícil. Era uma dúvida que eu tinha aqui, não, se foi uma decisão. Eu posso dizer que até hoje nunca mais joguei futebol. No momento em que eu deixei de jogar futebol, até hoje nunca mais joguei futebol. E nada de arrependimentos? Nada, nem tenho prazer, nem motivação nenhuma de jogar futebol. Eu posso inclusive dizer que tive vários convites no ano a seguir para voltar. Pessoas dizem, olha, vens treinar quando queres, jogas ao domingo, não tem problema nenhum.
Se for o jogo for à mesma hora do Gil Vicente, não vens ao jogo, vais para o teu clube ao Gil Vicente. E então tomei a decisão de parar completamente com o futebol e dedicar-me à minha profissão. E foi de vez. E o engraçado é que, portanto, aqui eu tinha 28 anos, fiz um ano inteiro a trabalhar na clínica e no Gil Vicente, já parado com o futebol, e começa a surgir a possibilidade, toda a gente começava a conhecer, já era o Pimenta que foi jogador de futebol, que estava no Gil Vicente, a fisioterapeuta, a massagista, ainda não era, portanto, auxiliar. Exatamente. E começam na Póvoa, onde eu resido, os meus amigos a perguntar-me, olha, o meu filho aleijou-se, podes ver o meu filho? Olha, o meu filho... E começa aí... Desencadeou aqui. Exatamente. E o que é que eu... Pronto, eu comecei a perceber, comecei a ter algum volume de trabalho na Póvoa e despeço-me da clínica e monto a minha clínica. E aí que começa a minha clínica há 25 anos atrás. Exatamente. Pronto, tem neste momento 25, já a caminho dos 26 anos, e começa a minha clínica, começa o meu bebé nasce aí. Esse aqui é o meu bebé. Agora já é um bebé grande. Já é um bebé grande, exatamente, já é maior de idade. E continuo a minha carreira no Gil Vicente, faço 8 anos na primeira divisão no Gil Vicente. Ao fim de 8 anos, sou convidado pelo Rio Ave, pelas pessoas da direção do Rio Ave, que ainda hoje são meus amigos, vou jantar com eles hoje, com as pessoas que a gente uma vez por mês junta-se, ainda a estrutura diretiva, uma vez por mês a gente ainda se junta para conviver e para falar do passado. Sou convidado por essa estrutura, por essa direção do Rio Ave, para vir assumir o departamento médico do Rio Ave de cima a baixo, desde o futebol sénior ao futebol de formação, para eu criar a minha estrutura com os meus médicos, com os meus fisioterapeutas, com os meus massagistas. Eu tinha carta branca para escolher quem quer que quisesse. E aquilo aí foi um desafio enorme e eu aceitei de braço aberto. Primeiro, gostava mais perto de casa, tinha mais disponibilidade para estar mais perto da clínica, já não tinha que perder 1 hora para Barcelos. E também pelo desafio em si, não é? O desafio em si, exatamente, o desafio em si. E repara que eu saí da primeira divisão no Gil Vicente para a segunda divisão no Rio Ave. No meu segundo ano no Rio Ave, a gente sobe à primeira divisão e fiquei pelo Rio Ave 7 anos. Ao fim de 7 anos, por uma desavença, não minha, mas com o médico que eu trabalhava... Que às vezes acontece. Exatamente, que eu trabalhava com pessoas da estrutura da direção do Rio Ave, que já não eram as mesmas. Já houve uma mudança da direção do Rio Ave e uma desavença do médico com o treinador. Mudou-te aí o rumo. E eu disse assim, não, ok, fui eu que trouxe o médico, nós trabalhamos de olhos fechados, a gente costuma brincar ainda, nós de olhos fechados entendíamos por fumos quase. A gente percebia, olhavam para o outro, o que é que a gente... Sim. Ele era meu médico na clínica, era meu médico de família e, para além disso, foi o médico que eu levei para o Rio Ave para trabalhar comigo, na altura. E depois daí o teu salto foi para... Ele sai a 4 jornadas do fim em litígio com o Rio Ave e eu nesse dia tomei a decisão de, ok, eu vou aguentar estes 4 jogos até ao fim, no fim destes 4 jogos, aconteça o que acontecer, saio do Rio Ave. Portanto, assim foi. E assim foi. E não tinha projeto nenhum na altura. Tomei a decisão de sair em solidário, e depois por respeito com o médico com quem eu trabalhava. Tivesse ele ou não tivesse razão, por acaso até tinha razão, mas tivesse ou não tivesse. Agora, custou muito às pessoas do Rio Ave. Ainda hoje algumas pessoas do Rio Ave não me perdoaram. Já houve várias aproximações no passado do Rio Ave para eu voltar, mas alguns nunca perdoaram e nunca aceitaram que a minha volta para o Rio Ave. Às vezes as pessoas também não estão por dentro e não entendem. E eu saio da primeira divisão do Rio Ave para a terceira divisão para o Varzinho. Portanto, voltaste para Voltei para casa outra vez. Voltei para casa. Em 2014, 2013, 2014, 2015. Regresso para o Varzinho numa altura que o Varzinho estava em transformação também, para reformular todo o departamento. Ou seja, o mesmo desafio do Rio Ave. Reformular todo o departamento médico, desde os séniores até à formação. E é aqui que acontece a situação do Real Madrid.